Muito bem, então vamos só um momentinho esperar e começamos. Começamos para não atrasar. Eh, ok, esta é a quinta sessão. Depois tenho que fazer aí uma decisão porque a matéria é muita. O holdismo é muito. É E tudo. então, e então, do que está programado, se calhar alguma, olha, pode ficar para outra ocasião, alguma parte. Ou então faz tudo assim depressa e não fica bem captado, não é? Mas enfim, é uma decisão entre alguma coisa que se põe, outra que se deixa, mas pronto, pode ser que haja um segundo aprofundamento sobre o holismo. Está-se toda a vida a aprofundar sobre o holismo, nunca se acaba de aprofundar, até que nos afundemos, mas que aprofundar, afundar. Muito bem, então. Pois é, então, esta é a evolução holística. Passamos das aulas presenciais, seminários presenciais, para Zoom. E agora já para a gravação de Zoom. Muito bem. Sim, senhora. Isto é como o Platão. Um dos temas que tínhamos é filosofias, mas isso, e a do Platão é a cópia das cópias, não é? A cópia da cópia, não é? Há o original. Lembra-se daquele o mito da caverna, ao original, há a cópia do original e há a cópia da cópia. De maneira que já, já vamos não sei quantas cópias. Mas enfim, por acaso hoje estão os cientistas a trabalhar uma teoria, mas enfim, se calhar essa vai ser, é mais de filosofia da ciência, que é a teoria da simulação. Um Da pouco simulação? simulação, sim. Os matemáticos gostam muito disso, também alguns físicos teóricos, é que então que este mundo não é senão uma simulação. Ok. Uma simulação é tipo Matrix, mas pronto, sim, tem base, podia ter, só que demonstrar isso vai ser um pouco complicado. Há quem pensa que se pode demonstrar isso pela inteligência artificial. Vamos ver. A inteligência artificial a demonstrar se que é possível ou não. Ok. Mas, enfim, e é uma espécie de uma renovação do Platão, no fundo, tem muito a ver com o Platão, só que agora de uma maneira mais científica. Bom, Platão também no seu tempo pensava fazer aquilo de maneira científica, não é? Que entendiam por ciência naquela altura, mas enfim. Então, se fosse uma simulação, agora nós éramos os avatares. Uma das possibilidades era éramos os avatares. Estamos aqui a fazer este jogo. Mas enfim, o Caldeirão de la Barca tinha aquele, como é que era aquela duas obras? O Grande Teatro do Mundo e La Vida é Sueño. Acho bem. Sim, que são interessantes um pouco também destas linhas. Estas linhas também. Bom, pronto, aí temos a Maria Conceição Rolo. Boa tarde também. E vamos começar já com a meditação para não atrasarmos muito. O que peço é que tirem o som, eu posso tirar-vos, mas seria melhor que desativassem o som e depois ativamos, não é? Para não haver sons estranhos. E, portanto, então, estes 10 minutinhos de meditação que nos ajudem para realmente entrar um pouco mais em profundidade no que seria a prática também do holismo, não é? Que sempre está atrás disto, não é só teoria, também teoria prática. Mas é bom entender os princípios, mas também a meditação, a prática do silêncio, é também na linha da décima tese,
uma maneira também de preparar-nos para poder depois entender melhor e já ir experimentando, não só entender, mas ir experimentando, pode ser algo mais holístico. Então, eu vou dar aqui uns toquezinhos no Singing Bowl, que vem diretamente Nepal, e 3 toques iniciais e depois os outros 2 para acabar esta parte. Recordando uma boa posição corporal, que é, digamos, as costas bem retas, procurar não dobrar, os olhos semiabertos, mas olhando para baixo, de tal maneira a não deixar distrair pelas imagens, e também não fechando às vezes podemos ter tendência a dormir ou a evadir-nos também, e ficando tranquilamente neste momento e tentando não centrar-nos em pensamentos, nem imagens, simplesmente conscientes da nossa respiração, não é? Deixar a tirania do logocentrismo, dos conceitos, dos pensamentos, enfim, ser livres desses apegos também. Quando há que pensar, claro, mas nos outros momentos também convém experimentar este silêncio, silêncio da mente. Vamos lá então, toquezinhos e em frente. Sempre saudamos.
Saudamos também. E vamos lá então em frente com a nossa quinta sessão. Oh, Frei Rui, eu não desapareci, só queria que me sentar no chão, porque é muito incómodo estar Ah, a sim, sim, meditar na fizeste bem. secretária. E é por isso que eu Sim, desapareci, mas só claro. Não, eu baixei. vi que estavas lá no fundo. Pois Sim, é, sim, no sim. chão estou melhor. Sim, e aliás, devia ser sempre mais no chão, porque estamos em contacto direto com a terra, não Exato. é? É, Sentado é um pouco. Eu, aliás, tenho que ter a perna estendida por causa de tipos de artrose, então. Mas pronto, ok. Mas quando vou ao dojo, claro, sento-me também no chão e não só no dojo. Mas sim, muito bem, não tem problema, pelo contrário, até não melhor. fugi. Tens algum zafu, algum assento especial? Tenho uma pequenina almofada, muito pouco, só para pôr atrás, Sim, para sim. levantar um bocadinho o cóccix. Pois é que aí há umas que se chama Zafu, ou noutras assento de meditação, que é precisamente para isso. Não sentamos para trás, mas na ponta, mas Pois, permite-nos ter sempre as costas bem retas. é isso. Porque é um material especial, porque não pode ser nem muito suave que a gente se afunda e não serve nada, ou muito duro que depois a gente fica aí eh, um pouco desconfortável. Então afunda-se um bocadinho, mas só um bocadinho, não é? Isto é um É. bocadinho para informação também para os restantes. Muito bem, então vamos lá em frente. Lembrei-me um pouco sobre isso, estávamos a comentar sobre a prática também do holismo, que alguns médicos tradicionais chineses, espero que não estejam demasiado já contaminados aqui pelo Ocidente, tinham uma técnica especial, uma técnica, digamos assim, formava parte de uma maneira de atender o paciente um bocado diferente da nossa, mais ocidental. E aqui vão ver um bocadinho a diferença entre o modelo mais holístico e aquele mais, vamos dizer assim, tecnocrático ou atomístico. Uh, digamos que o médico certamente, primeiro, tinha uma ideia importante, que não há doenças, mas doentes. Alguns também agora médicos já ocidentais também já vão incorporando essa questão. Quer dizer, pode haver uma doença, mas cada doente é cada doente e a maneira de, digamos, de ativar-se frente à doença pode ser muito diferente, não é? Aliás, também, como é que aqui se fazemos? Olha, tens uma dor de estômago, então, e não podes resolver, vais ao médico, receita-te aí sempre um medicamento, vais à farmácia, pronto. Então, é assim a questão. Se tens a sorte que te cura, tudo bem. Cura, não cura, quer dizer, te alivia, ou muitas vezes pode ser até um processo de curação, mas a cura somos nós que curamos. Ou como diz o médico, é Deus que cura. Mas pronto, é tudo muito assim, muito atomístico, não é? Tudo tem esta dor, a dor é daquele membro ou daquele. Pronto. O médico chinês começava por fazer um inquérito assim um pouco mais amplo, não é? Perguntava-te: olha, como é que você está? Como é que você se sente? Sente-se bem? Sente-se contente? Ahm, digamos, está contente com o seu trabalho, não é? Uh, também, bom, como é que se sente com o seu cônjuge, ou como é que se sente com os amigos, com as amigas, o seu trabalho você está satisfeito, independentemente. Bom, e você dorme bem? Pode haver perguntas assim depois mais específicas. Você dorme bem? Quanto tempo é que dorme? Como é que dorme? A qualidade do seu sono? Bom, e o pessoal que já estava acostumado a este tratamento mais holístico, não achava estranho, mas aquele que vai, olha, mas é que me dói o estômago. Queria insistir sobre isso. E claro, sim, depois ele também aprofundava naquela dor, não é? E ver como é que se trata, normalmente com medicina mais natural, que seja menos invasiva ou que permita que o corpo também seja estimulado, não é? E não às vezes substituído por os medicamentos químicos. Um, pronto, há toda uma maneira de tratar diferente,
na qual se tende a ver a pessoa como uma pessoa, não é? Como um doente, não é? E não simplesmente como alguém, pronto. Agora, como os médicos agora têm os 10 minutos, não é? Para entrevistar, e às vezes nem sequer estão a olhar para ti, estão a olhar para o computador, de vez em quando vê, sim, você está a tomar dados. Pronto, é outro estilo de atenção, não é? Não estou a meter também contra toda a parte mais científica que pode ter este tipo de medicina, mas tem também alguns inconvenientes e então um tratamento mais holístico, digamos, é mais integral, não é? É ver também como é que está o teu sistema imunitário, ver muitos aspectos, não é? Eu não sou médico, portanto não sei exatamente como é que fazem a fundo uma entrevista deste estilo, mas já fiz algum tratamento, sim, como era a casa da medicina japonesa. Mas, enfim, é outra maneira de abordagem, não é? Com o corpo, com a sua participação, digamos, com todo o teu ser, não é? Com todo o teu ser. Pronto, tudo isto é para um pouco tentar explicar como pode ser uma abordagem holística no nosso dia a dia. Se há um problema específico, não ficar só tenho que resolver este problema. Não, é um pouco também pensar um pouco mais globalmente, não é? Não digo que depois a gente não aterra nesse problema mais específico, mas muitas vezes o problema é a expressão, o efeito de um determinado modo de vida, uma determinada maneira de viver, não é? O corpo manifesta-se de diferentes maneiras em cada um, e então digamos, é materializado de alguma maneira. Algum problema pode ser mais amplo de uma maneira determinada, de uma maneira mais física. Bom, em grande parte, não digo que seja tudo, mas quer dizer que há aí elementos importantes a ter em conta. Então, para o tratamento, agora já não físico, mas vamos pensar um tratamento dos problemas que nos acontecem, muitas vezes em relacionamentos, é o que passa pela vida, nas nossas relações, etc. O que é pedido é um pouco uma contemplação mais ampla de todo o nosso ser, não é? Podemos abordar o problema de maneira empírica, não é? Este problema concreto, ou podemos atacar o problema, atacar, entre aspas, de uma maneira um pouco mais global, não é? Tentando ver todo o nosso ser, não é? Todo o nosso ser, uma maneira mais integral de ver o problema, não é? E desde essa maneira integral podemos ter uma perspectiva maior do que simplesmente só um problema, ir apagando fogos, não é? Ser um bombeiro. Pode ser que seja a nossa vida como um todo que esteja em problemas e depois se manifesta num determinado problema. Ok. Essa manifestação concreta é dessa pessoa, não é de outra, mas é uma parte de um problema mais amplo, não é? Claro que há que ver em cada contexto, não é? Mas certo tipo de doenças, sobretudo, enfim, bom, agora vamos deixar as doenças, vamos pensar em questões mais de relacionamento humano, não é? Pode ser que não é simplesmente um aspecto que está em jogo meu, mas aspectos mais complexos, não é? Da nossa personalidade. Então, aprender a observar, digamos, de uma maneira mais holística, pode ser uma mais-valia para nós, não é? Normalmente não fazemos isso muito. As pressas, o estilo de vida que temos, etc. Pronto, aí resolvendo os problemas assim, bombeiro, não é? Apagar os fogos. Mas uma consideração mais global é importante. Por isso é que o que se chama a revisão de vida é sempre importante. Retiros em que tenhamos realmente a revisão de vida. Não o que há que fazer, ou pronto, ok, depois haverá que fazer algumas coisas, não é? Mas um bocadinho ver mais a nossa vida, como é que vai, não é? Um pouco voar, um bocadinho como águia, é preciso também. Quebrar esta rotina do correr para aqui, fazer isto, fazer aquilo outro, para ter também alguns momentos na vida, nesse dia ou nesse retiro, para ver um bocadinho mais de fundo e ver com mais visão, com mais horizonte. Bom, tudo isso é muito holístico, de alguma maneira, não é?
e só praticando é que se pode ter alguma noção do que é que isso pode significar, ver a nossa vida como um todo. Podemos avaliar por partes, não é? O que é, e fazendo assim um pouco, cortar o porco, não é? Assim aí. Mas, mas além do problema específico, podemos ver também como um todo, não é? E podemos começar por ver como um todo, na qual os determinados elementos concretos são depois especificações desse todo, não é? É um bocadinho para tentar exemplificar, talvez, e tornar um pouco mais. Pronto, não é um método assim que digamos, olha, primeiro passo, mas tudo bem, mas sim, sempre é um primeiro passo, uma contemplação mais completa, mais de totalidade sobre a nossa vida, acostumar-se a trabalhar nesse sentido, e depois sim podemos começar a especificar alguns elementos concretos que aí estão presentes. Bom, dito isto, vamos então continuar com o nosso Maslow e com as suas experiências clímax, não é? O cume ou experiências clímax, que nós também chamamos experiências holísticas e de vários elementos, não é? Eu não sei, já vimos alguns, não é? Dos 25, tínhamos visto uns 3, não é? Se querem, pode-se repetir assim um pouco rapidamente, acho que os 3 primeiros. Bom, nestas experiências clímax, ou EC, não é? Ah, sim, para quem tem o livro, estamos na página 199 em adiante, não é? Com o meu ponto, porque eu tenho em espanhol, não se importava só de Ah, dizer. sim, sim. Estamos a ver a psicologia transpessoal, é o capítulo 5, 5, 6, 2, 3. Ok, obrigada. Pelo menos está posto assim, 5, 6, 2, 3. Bom, então a primeira é que o mais característico é que todo o universo é percepcionado como um todo integrado e unificado. Não é? Já falamos disso digamos, das questões também do holismo. 2, no conhecimento que envolve as experiências clímax, atende exclusivamente e totalmente à percepção. É como um pequeno focalizar. Não digo que seja totalmente holístico tudo o que ele diz, mas de alguma maneira aponta nessa mesma linha, não é? Diz há uma percepção visual, auditiva ou táctil mais fiel e total, não é? Há uma espécie de sobredimensionalização dos nossos sentidos, não é? O aprimoramento. Alguns falam até de que a experiência lumínica são cores muito mais vivas e muito mais intensas do que estas que temos normalmente no dia a dia, não é? Muito bem. Terceiro, para Maslow, o conhecimento do ser, assim dito, que tem lugar nas EC, tende a percepcionar os objetos externos, o mundo e os indivíduos como se encontrassem mais desapegados das preocupações humanas, não é? Não é tanto como começar a examinar, pronto, ok, os problemas concretos. É uma visão um bocadinho mais, sim, como diz, desapegada, não tão imediatista, né? Tão imediatista das relações. É um pouco mais desapegada, um pouco mais geral, por isso é que é mais holística, não é? Tem uma espécie de um voo, por assim dizer, não é? Não é que eu diga, mas é o que eu digo aqui também nesta reflexão. Ele resume isto dizendo que as preocupações são menos ou nada egoístas. Talvez a palavra egoísta tenha para nós um sentido assim moral. Talvez havia que dizer de um ponto de vista mais de conhecimento ou teoria do conhecimento, são menos egocêntricas, não é? Digamos, menos referidas só a nós pessoalmente, não é? Porque isso é realmente o nosso comportamento é esse, em grande parte, não é? Então, poder experienciar as coisas de uma maneira mais ampla, mais global, sentindo-nos também parte de um todo,
Às vezes o todo não é muito amplo, pode ser a família, pode ser a amizade, pode ser, ok, mas há mais coisas implicadas, não é? Mas isso já ajuda a ter uma visão menos autocentrada, não é? Ou menos egocêntrica nesse aspecto. Ele diz aqui, não sei se tínhamos lido isso, mas nas experiências clímax desapegamos-nos mais, tornamos mais objetivos, o que se diz normalmente por objetivo, ainda que já fizemos algumas reflexões também sobre isso, e somos mais capazes de percepcionar o mundo como se este fosse independente, não só daquele que percepciona, mas inclusivamente dos seres humanos em geral. Pronto, é uma maneira como ele exprime as coisas, eu exprimiria de outra maneira, mas é esta sensação de que não é simplesmente a nossa maneira, digamos, mesquinha ou muito imediatista, interesseira de ver as coisas, mas há um maior foco, não é? Maior independência, digamos, dos nossos interesses egocêntricos. Diz ele também, numa palavra, quem a percepciona pode vê-la no seu próprio ser, não é? Como um fim em si mesmo, em vez de algo para ser utilizado, não é? Esta diferença entre o ser e o ter, não é? O ser, o ter e o usar, ou o fazer, não é? Não é sempre a mesma coisa. O ser é um pouco, tem a ver mais com toda a nossa totalidade como seres humanos, não é? E isto realmente também é bastante holístico. Não é só, bom, o que é que isto me reporta para fazer? Há pessoas assim muito pragmáticas, não é? Bom, o que é que isto, para que é que isto serve, não é? No fundo, é pensar assim, mas esta maneira de pensar é ver que sim, serve para a totalidade do nosso ser, não é? Então é preocupar-se mais do ser do que propriamente do ter, ou do haver, ou do, um pouco do fazer, não é? E há um pouco essa. Há livros interessantes um bocadinho sobre isso, até de psicologia, não é? Aquele famoso livro do ter ou ser do Eric Fromm, não é? Ter ou haver, ou ter ou ser, depende de como é que o tenham traduzido, não é? Que mostra duas atitudes antropológicas bem diferentes, não é? Volta a insistir, não é que quem trabalha o ser também não trabalha o fazer, mas não confundir ou reduzir. Estamos outra vez com o tema do reducionismo. O fazer é importante, mas não reduzir a vida do ser humano a fazer coisas. Não é? Bom, quarto, dizendo de outra maneira, as experiências nas SC pode relativamente transcender o ego, esquecendo de si mesmo, carecendo de ego, sendo altruísta, não é? Talvez essa palavra altruísta entendemos melhor, não é? Nesta linha, quer dizer, é não tão autocentrado no subjetivo, não é? Um bocadinho de extensão do anterior. E ele explica dizendo, quer dizer que se centra mais sobre o objeto do que sobre o ego. Claro, o objeto aqui não necessariamente é algo físico, não é? Pode ser também uma pessoa, um alguém, não é? Mas é um pouco pensar não simplesmente o que é que essa pessoa me interessa e me serve, mas como é que ela é interiormente, como é que ela está a sentir as coisas, não é? Ou dito assim, pôr-se no corpo das outras pessoas, não é? A experiência perceptiva pode organizar-se em torno do objeto em si, enquanto ponto central, em vez de se basear no ego egoísta, não é? É como se todas as coisas estivessem vivas, até as coisas mais materiais e que nós dizemos inorgânicas, não é? Estivessem vivas, não é? Não é um mundo morto, tudo está vivo, tudo está ativo, não é? Isso é também um princípio importante também no holismo, não é? Houve algumas teorias filosóficas, quando falemos sobre isso, espero lembrar-me, ilozoísmo é a vida, a matéria também é vida, não é? Pronto, pelo menos hoje sabemos que está ativo, nada está estático, não é? Tudo está em contínuo fazer-se, em contínua dinâmica. 5. A EC sente-se como se fosse um momento autoconvalidador e autojustificador que envolve o seu próprio valor intrínseco. Explicando, é autojustificativo. É considerada uma experiência inigualavelmente valiosa,
dá significado à própria vida, inclusive tentar justificá-la parece expulsá-la da sua dignidade e do seu valor. Algumas pessoas que a tiveram consideram que é uma experiência tão grande e elevada que não só se justifica por si mesmo, como também se vive por si mesma, não é? Não é dizer, então para que é que servem esses momentos? Podemos pensar um momento contemplativo estético, não é? Pronto, de uma paisagem, por pôr um exemplo clássico, uma paisagem, uma música, um poema, enfim, ainda que sendo mais limitadas, não é? Porque isto são experiências mais profundas, mais intensas, mais amplas, de alguma maneira mostra esses momentos, digamos que parece que vão mais além do espaço e do tempo, não é? Nós estamos ali a medir o tempo nessas experiências, não é? Gostaríamos de estar eternamente, digamos, a percepcionar aquela imagem ou aquela experiência que temos, não é? Tem outro sabor, não é? Tem outro sabor do que realmente, pronto, ok? Temos que cozinhar e é cozinhar, não é? Até o cozinhar pode ser sentido de uma maneira diferente, não é? Com sentido contemplativo, não é? Neste sentido tem a ver com o que falámos da meditação e do mindfulness, não é? Viver não só nos momentos de meditação formais, com esta disposição, este desapego também do nosso ego, mas também poder viver no dia a dia, não é? Um pouco livres, que é outra maneira de dizer mais positiva, não tão negativa como desapego, não é? Poder viver as coisas livres, não só preocupados pelas suas. São momentos que têm um sentido em si próprio, não é? Estas experiências têm um sentido em si próprio. 6. As SC devem ser consideradas como experiências fim e não como experiências meio. Isto significa que para quem teve esta experiência clímax, que há fins no mundo, que existem coisas, objetos ou experiências que há que desejar vivamente e que valem a pena por si mesmas. Para estas pessoas a vida vale a pena, a vida está plena de significado, não é? Claro, para isso é preciso ter outra percepção também do tempo, não é? Eu diria que outra atitude perante o tempo. Houve aí também há uns poucos anos atrás toda digamos, uma corrente, também continua a haver, do slow movement, não? Um movimento lento, fazer as coisas com mais lentidão, não a correr. É tudo o contrário do que querem nas fábricas e em qualquer lugar, não é? Produção, produção e produção. Não, aqui é de viver a experiência, por exemplo, de saborear, não é? Sei lá, uma maçã que a gente come, ou outro alimento, não é? Tem um sentido em si mesmo, saborear, sentir o paladar, viver conscientemente, não é? Sentidos conscientes, não é? E não simplesmente estou a comer e estou a ver a televisão, ou estou a ler um livro ou um artigo e estou a falar com outros, etc. Ser consciente do que se está a comer, a beber, etc., tem um valor em si mesmo, não é? É dar sentido e valor à vida na qual estamos, não é? E não simplesmente passar assim como fantasmas a correr, porque sempre nunca dá tempo. Sétimo, nas SC há uma desorientação muito característica do tempo e do espaço, inclusivamente falta de consciência espaço-temporal. Alguns referem isto como um elemento muito, digamos, muito constante, não é? Não estamos ali com a experiência de relógio, não é? Estamos ali a dar alguma experiência que vai mais além do relógio, que parece que não tem tempo. E há quem lança teorias interessantes neurológicas sobre isso. Parece que é inibida certa região espaço-temporal do nosso cérebro e que então essas experiências ficam como mais além do espaço-tempo, não é? Mais além do espaço-tempo. É como sentir um momento de eternidade, não é? Aqui e agora, não é? E a grande satisfação que isso também traz nesse sentido. Diz ele aqui que este tipo de carência de espaço e tempo contrasta marcadamente com a experiência normal, não é?
também se pode perder a consciência de se encontrar num lugar determinado, não é? Para Maslow, tudo isto é semelhante à experiência da universalidade e da eternidade, não é? Bom, dizem dos grandes místicos que têm realmente uma perda de consciência, por assim dizer, não é? E de repente, quando voltam, pronto, onde é que estou? Onde é que estou? O que é que aconteceu? Não é? Experienciar outras coisas muito profundas, parece que inibe esse relógio que está ligado às nossas ações sempre e que é realmente uma maneira de focalizar e viver através do nosso cérebro, não é? No fundo, aqui é viver noutras instâncias cerebrais que normalmente não ativamos, não é? Ou estão aí um pouco perdidas. Bom, se há alguma coisa queiram perguntar ou comentar também, podem, tem aqui embaixo umas setazinhas e umas que podem acionar no reagir, não é? O 8 diz, o mundo que se vê nas ECs só se vê belo, bom, desejável, valioso, etc. E nunca se vive como mau ou indesejável. Aceita-se o mundo. As pessoas dirão então que o compreendem. Mas observe-se que estou a falar de percepção do mal, da dor, da doença, da morte. Nas experiências clímax não somente se vê o mundo como algo aceitável e belo, mas, isto é o que quero salientar, as coisas más da vida são aceites mais totalmente do que noutros momentos. É como se a experiência clímax nos reconciliasse com a presença do mal no mundo. Bom, isto há que entender bem, não é? Não quer dizer que vamos deixar de ser solidários, de tentar transformar o mal, etc. Não é? O que quer dizer é que temos uma consciência mais ampla, não é? Temos realmente uma consciência mais total, por assim dizer, do problema, não é? Onde se vê o mal e o sofrimento com outra dimensão, não é? Não é que deixe de existir, é que tem talvez outra dimensão e que ganhamos essa dimensão mais completa, não é? Por exemplo, quando Jesus está na cruz, aquilo que nos relata e diz crucificado, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, não é? Realmente isso é uma visão, não é que aquilo seja muito agradável, não é? Aquela situação, mas há outra visão das coisas, outra percepção, não é, das coisas, que não é só ficar dominados por esse aspecto negativo, do mal, da sombra, etc. Todos esses aspectos estão na nossa vida, temos que trabalhar para as superar, e mais também quando tem este aspecto social, mas trata-se de ter outra percepção, não é? Sim, às vezes os psicólogos às vezes mostram algumas coisas interessantes, algumas vezes. São capazes de olhar para as pessoas, nós estamos talvez chateados moralmente, esta pessoa é assim, esta pessoa... Mas talvez um psicólogo é capaz de entender a pessoa, não é? Como a sua história, a sua biografia, o que é que aconteceu, etc. E ter outra visão, não é? Eu costumo dizer uma visão mais cognitiva, menos emotiva, não é? Também é preciso também, um pouco para... E aqui nós latinos e aqui em Portugal somos muito emotivos, não, às vezes não entendemos assim mais a fundo e convém fazer esse exercício também e acho que é importante, não é? Não se trata de negar também o papel da emoção que tem, mas entender as coisas um bocadinho mais a fundo. Então, talvez numa experiência assim mais profunda, mais intensa, do que é belo, do que é verdade, etc. Pronto, vive-se a vida um pouco com mais altura, não é? Diria assim, com mais altura, é uma metáfora. Não se vive assim só artesanado pelo mal que está a acontecer e assim de... Não, realmente há que trabalhar para que isso mude, não é? Mas vivemos de outra maneira um pouco mais com souplesse, dizem os franceses, não é? Viver a vida mais souplesse, não assim estressado nesse aspecto. 9. Para Maslow, esta é outra maneira de converter-se em Deus. Esta visão divina das coisas, na sua opinião, permite contemplar a totalidade do ser e assim compreender que se deve vê-lo bom,
justo, inevitável e que se deve ver o mal como produto de uma visão e compreensão limitada e egoísta. Diz ele, se pudéssemos ser deuses como estes, então nós também, graças à compreensão do universo, nunca culpabilizaríamos, condenaríamos, nos zangaríamos ou surpreenderíamos. As nossas únicas emoções possíveis seriam a piedade, a caridade, a amabilidade e talvez a tristeza ou a diversão. Precisamente desta maneira agem as pessoas que se autorrealiza relativamente ao mundo, e assim reagimos todos nós durante as nossas experiências clímax, não é? Há outro tónus da vida, e então entender a vida um bocadinho de maneira mais, eu diria assim, cognitiva, não é? Por exemplo, o budismo trabalha muito estes aspectos, não é? Nós, às vezes, no cristianismo, ficamos muito pegados a esses emocionalismos. Não tem que ser assim, claro. Não tem que ser assim. Também temos nas tradições cristãs outras maneiras de agir, não é? Mas muitas vezes ficamos assim nesse aspecto. Por exemplo, e deixo aqui este tema que seria para discutir muito mais amplamente, o tema do pecado. Na tradição judaico-cristã estamos sempre, ou estava sempre a insistir, agora acho que já não tanto, mas enfim, o pecado para cima, o pecado para baixo, somos pecadores, somos tal, etc. No budismo tem uma visão um bocadinho mais tranquila, mais serena da vida, não é? Fala-se da ação correta ou incorreta, não é? Mas nós carregamos aí tanta tinta sobre o pecado e sobre tal que acaba por ser prejudicial, não é? Em vez de ser, ter algum aspecto Imagino que faziam isto pedagogicamente naquelas alturas em que queriam salientar também o castigo e o pecado e tal, etc., para ver se o pessoal se convertia. Mas acho que isso não é já de uma certa amadurecimento, não é? Podemos ver as coisas já com um pouco mais amadurecidos e, claro, se diz bem, também é preciso um pouco treinar, também é preciso praticar, não é? E realmente a prática regular da meditação pode dar outro tónus e outra maneira um pouco mais serena de ver as coisas, não é? Mas enfim. Maslow refere 10 que a descoberta mais importante que fez foi a de que ele chama valores do ser ou valores intrínsecos do ser. Noutra terminologia, poderíamos dizer a axiologia das EC. A axiologia é uma palavra que se utiliza na filosofia, é a teoria dos valores, a ciência dos valores. Pronto, então os valores é isso, é a serenidade, é a paz, é a bondade, são os valores que nós dizemos. Ele observou que o que se escreve da percepção do mundo nessas EC é o que ao longo da história se chamou verdades eternas, valores espirituais, os mais altos valores ou os valores religiosos. Não tem que ser necessariamente uma religião estabelecida, não é? Podemos chamar valores espirituais, não é? Aqueles que são valores do ser com maiúscula, não é? Não são valores do ter. São valores que possivelmente temos em cada um de nós, mas que muitas vezes não cultivamos ou não desenvolvemos completamente, não é? Por isso é bom ter esta consciência destes valores que são muito mais importantes, não é? Agora, quais são os valores que na nossa sociedade se dão importância? É vender. Tens que vender e vender-te. Então, o êxito, não é? A meritocracia, não é? Pronto, mas tudo isto depois arrasa as pessoas também, arrasa as pessoas. Porque só um é que ganha e ainda esse depois vê que a coisa também não era assim tanto como se dizia e o resto ficam aí sempre porque não ganharam e não sei o que mais e ficam a pensar que são menos, não é? Pronto, esta ideia liberta-nos muito, não é? Nós temos valores em nós próprios. Aliás, o que diz também o cristianismo nesse sentido é importante, não é? Se Deus nos ama, portanto, temos um valor em nós. E isso é importante para quem vive assim um pouco mais deprimido e tal, não é? Temos um valor em nós próprios e é importante que isto se saliente, não é?
Portanto, se alguém se sente querido, se sente aceito, pronto, viverá de outra maneira do que está a pensar que todo o mundo não o aprecia, se não lhe fez justiça, etc. Que até pode ser, mas realmente ter personalidade é a gente ter outros critérios assim mais elevados e mais profundos e não ficar, epá, é que não, sei lá, no trabalho não me apreciam, não me sobem no trabalho e não sei o que mais. Tudo isso depende dos valores que as pessoas têm, não é? E dos níveis que têm nesse aspecto. Para eles significa que os fatos e os valores não são totalmente diferentes uns dos outros, sob certas circunstâncias fundem-se. Isto foi proclamado pelas grandes religiões para as quais o mundo e as pessoas não só existem, mas também são sagrados, não é? Isto é importante, este viver a sacralidade das coisas, a divindade delas, não no sentido panteísta, mas no sentido em que todas vêm de Deus, não é? E tem esta marca, não é? Então, que é sagrado, pronto, o rio é sagrado, a montanha é sagrada, e não é simplesmente um meio de produção ou simplesmente uma maneira para obter riqueza, não é? Na qual vale tudo. Não, já tem valor em si próprio, não é? Então, esta aproximação da realidade como a sacralidade das coisas, das pessoas, de tudo, da natureza, dá outra visão que realmente é mais holística do que esta da tecnocracia, não é? Bom, são várias, vamos bem? Mas vê-se que há assim uma unidade entre estas coisas, não é? Às vezes é estar a dizer de outra maneira o que já está dito. 11. O conhecimento do ser durante as EC é muito mais passivo e receptivo, muito mais humilde do que a percepção normal. Uma pessoa encontra-se muito mais preparada para escutar e é muito mais capaz de ouvir. Portanto, quando há uma experiência de clímax, pronto, passivo, aqui passivo não tem um sentido negativo, quer dizer, é mais no sentido de aceitação, não é? Estamos mais um pouco relaxados para aceitar as coisas como são, entendê-las, não é? Deixar que as coisas sejam elas mesmas, não é? E não o que gostaríamos que fosse, não é? Pronto, é assim, pelo menos nisso também o budismo é muito realista, não é? As coisas como elas são. Agora, também não é para ficar aí, não é? O que é que significa transformação? Também seria algo para falar mais à frente, mas agora estamos assim a falar um pouco destas experiências clímax, não é? Entende-se as coisas de uma maneira mais ampla, não é? Mais ampla. 12. Na EC descrevem-se emoções como a surpresa, o espanto, a reverência, a humildade, a rendição, inclusivamente a adoração perante a grandeza da experiência. Pode também implicar pensamentos de morte de uma maneira peculiar. Diz ele, as experiências clímax podem ser tão maravilhosas, podem chegar a igualar a experiência da morte, quer dizer, de uma morte desejada e feliz. Trata-se de uma espécie de reconciliação e aceitação da morte. Bom, já são também assim palavras fortes, não é? Também estamos a falar de experiências fortes, não é ter assim uma experienciazinha clímax. A experiência clímax é isso, é de clímax. E, portanto, o tratamento da morte não é visto assim como algo, pronto, trágico, mas é visto de outra maneira, não é? Já o Platão também dizia, e acho que também, não sei se era o Sócrates ou Sócrates através do Platão, que dizia que, digamos que a filosofia, no fundo, é uma preparação para a morte, não é? Bem entendido isto, não é? Não é sentido só negativo, é saber, eu diria que é saber viver, não é? Saber viver tem que ser conviver com a morte. Morte e vida estão sempre continuamente aí presentes, não é? Nas nossas vidas, não é? É uma espécie de serenidade especial perante a morte, a entender as coisas já com outro nível superior, não é? Estamos a falar no fundo, de experiências de consciência superior,
não é? Então, portanto, a morte não é vista tanto como uma tragédia de um final, mas talvez como um começo também, não é? Morte, começo também. E pronto, podemos aí ter várias teorias sobre a morte, mas no fundo não é visto como algo trágico, porque já se entendeu que a morte faz parte da vida, não é? E que é preciso também a morte para que haja vida, não é? Imaginemos que estávamos aqui todos, se nada morresse, todos os que estamos aqui só nascessem, todos os que estamos aqui, epá, já nem podíamos dar um passo ao lado. E também não é isso, mas da morte gera-se a vida, não é? Das plantas, a putrefacção, também é preciso para que depois possa existir vida e mundo orgânico, não é? E a propósito, devíamos fazer monumentos, não aí alguns militares ganharam guerras, mas às plantas. É elas que fazem o grande trabalho de converter a matéria inorgânica em orgânica. Epá, isso permite a vida, e se nós estamos aqui é por causa delas. Então devia ser enfim, um ato de adoração, não é? Nesse sentido positivo. E é quem de alguma maneira está diretamente nessa criação. Bom, 13. Neste tipo de EC, as dicotomias, quer dizer, essas oposições, as polaridades e os conflitos da vida tendem a ser transcendidos ou resolvidos. Às vezes não estão resolvidos, mas podem ser entendidos de uma maneira mais ampla. Quer dizer, dá-se um movimento para a percepção da unidade e integração do mundo. A própria pessoa tende a mover-se para a fusão, para a integração e para a unidade e a distanciar-se da ruptura, dos conflitos e das oposições. Não é? Normalmente temos uma visão muito dualística das coisas, não é? Numa experiência holística é mais a experiência da unidade, não é? E onde a polaridade tem sentido, mas é integrada, não é? É integrada. Não é que não haja polaridades, mas são integradas. Lembrem-se da imagem típica do taoísmo, não é? Aquele redondel com a parte branca, a parte negra. Na parte negra está um redondelzinho branco e no branco está um redondelzinho preto. De alguma maneira tudo está integrado, as polaridades estão integradas, não é? A nossa visão ocidental tem sido muito da oposição, os contrários são opostos. Uma visão mais oriental é mais da complementaridade, não é? Não quer dizer que não haja oposição, mas a tendência é ver mais como as diversas polaridades devem ser sintetizadas, não é? Por exemplo, não é ser ou és forte, vamos dizer de outra maneira, não é? Ou és realmente exigente ou és, digamos, compassivo. Bom, a conjugar a mão esquerda com a mão direita, não é? Há que ter as duas. Sem as duas não funciona, não é? Como as asas do pássaro, com uma só não voa. Então são precisas as duas para poder funcionar, não é? Firmeza e ao mesmo tempo flexibilidade. Pronto, depois há proporções diferentes, depende também do momento, depende das pessoas, da pessoa, mas a ideia é essa, não é? É as polaridades serem complementares, yin e yang, não é? Não é só os valores masculinos, é também os valores femininos, não é só os valores femininos, é também os masculinos, como compaginar. Bom, 14. Durante as EC há uma tendência, ainda que transitória, para a perda do medo, da ansiedade, da inibição, da defesa e do controle, da perplexidade, da confusão, do conflito, do adiamento e da compulsão. Por outras palavras, o medo desaparece. Sim, é como tomar outra consciência, sim, para além do medo que nos rege aqui durante toda esta vida, não é? E como somos manipulados também para não ter medo, não é? Terrível, como se diz. Então, quem tem uma experiência assim e que já também não tem medo da morte, eh, bom, o medo torna-se assim muito relativo, não é? Ok, o medo pode ter sentido
na maneira que nos ajuda a proteger, não é? Mas quando o medo começa a tornar-se assim demasiado intenso, então já não vivemos, não é? Tem o efeito contrário, não é? Em vez de fugir, por exemplo, ficamos ali condensados. Então, pronto, é como passar por cima somente desta sensação contínua do medo, do que significa, da destruição, do falhanço, da negatividade, não é? É ver a vida de uma maneira mais positiva, não é? E se calhar também, se vivemos mais positiva, também viveremos com melhores condições e mais alegres, não é? E às vezes as coisas também saem mais assim, não é? Se a gente já está a ver só o negativo, isto não vai dar, já tá, pá, fica tudo também depois, quase que parece que é uma consequência, que atraímos as coisas negativas, não é? Isso é importante um pouco pensar e trabalhar isso já no próprio interior, não é? E a propósito, estou-me a lembrar uma coisa assim muito reles, mas quando cheguei à Espanha nos cómics havia lá uma figura, assim dos desenhos, dos cómics, e havia um que era o Dom Ótimo e o Dom Péssimo. E então era engraçado, o Dom Ótimo via tudo positivamente, os que ia acontecendo na história. O Dom Péssimo era tudo negativo. Pronto, isso é como a garrafa vazia ou a garrafa cheia, não é? Então convém ser conscientes quando as coisas se tornam perigosas, não é? Podem ser úteis na sua medida, mas exageradamente são perversas, não é? São negativas. O que é exagerado? Isso aí é o que há que definir, não é? Porque ninguém diz que é exagerado. Mas vi uma citação indígena, dos indígenas, dizia assim, não é? Tudo o que, como é que é? Tudo o que é excesso é veneno, não é? Tudo o que é excesso é veneno. Então, sim, é verdade, o remédio pode ser um pequeno veneno, mas em pequenas doses ajuda. Quando é demasiado, morres. De maneira que é importante esse aspecto, não é? Bom, diz que as EC têm às vezes efeitos imediatos e outras vezes efeitos posteriores sobre a pessoa, não é? Espero que possamos ver alguns relatos de algumas experiências destas, mais como foram relatadas pelos seus vividores e vividoras, para poder dar-se conta disso, não é? Há uma temporada, realmente, quem tem assim, uma experiência destas em que se anda muitíssimo mais positivo do que o normal, não é? Em certas ocasiões, o comentário e os efeitos são tão profundos que poderiam recordar-nos as grandes conversões religiosas que mudaram a pessoa para sempre. Às vezes há efeitos menores que se poderiam chamar terapêuticos. 16. O conceito de paraíso que brota das EC existe continuamente ao nosso redor e encontra-se à nossa disposição, nem que seja por um momento, não é? Ele diz assim, numa metáfora, comparei a experiência clímax com uma visita a um céu definido pessoalmente, após a qual a pessoa em questão regressa à Terra. Isto equivale a dar um significado naturalista ao conceito de céu. Logicamente, é extremamente diferente da concepção do céu como um lugar em que uma pessoa entra fisicamente após a vida na Terra ter terminado. Bom, sem entrar agora em discussões teológicas sobre a vida do mais além, mas o certamente é que nas tradições religiosas existem elementos deste aspecto que são muito significativos, não é? Viver já o céu, não é? O céu não é mais além, é viver já o céu, o paraíso, ou como queiramos chamar, aqui e agora. Isso seria realmente o paraíso, não é? Se somos capazes de viver não no medo, no temor, sei lá, no negativismo, mas vivemos já o paraíso aqui e agora. Isso é o que quer dizer também essa experiência profunda da ressurreição. Não é só para além da morte, é viver já como ressuscitados, não é? Como homens e mulheres novos, não é? Não os velhos das preocupações, dos problemas, etc., não é?
é viver já no paraíso, de alguma maneira. Bom, isso não quer dizer que a gente viva além da história, não é? Mas viva a história de outra maneira, a história de outra maneira, não é? Com uma experiência assim, é de animador, não é? É animador que isso possa acontecer. Por isso digo que as religiões, há algum pessoal que seja ateu, despreza as religiões, mas perde de vista que há aqui uns saberes da vida muito profundos e que podem ajudar também a viver uma vida mais plena, não é? Bom, vamos avançando. Nada até agora, está tudo bem. Espero que depois desta, já toda a semana, seja para conseguir experiências clímax, não é? A próxima vez vão falar das vossas experiências. Bom, 17. Nas SC existe uma tendência para se mover mais estreitamente em direção a uma identidade perfeita ou unicidade, em direção à idiosincrasia da pessoa ou em direção ao seu verdadeiro ser. Por outras palavras, para se converter numa pessoa mais real. Mais real, sic, quer dizer, assim como está citado. O que é que isto quer dizer? Olha, sermos mais nós próprios, não é? Não andamos a pensar, se eu digo isto, pronto, sei lá como é que vão ver, se eu digo aquilo outro, tal, melhor não digo nada. E então, nunca és tu próprio. Andas a viver aí como uma imagem que os outros fabricaram em ti, ou com esses medos, esses convencionalismos, não te deixam ser a ti próprio. Também não quer dizer que andes por aí a dar bufonadas e sempre não, mas ser como tu és, eu acho que é o mais importante, não é? Não escondermos aí numa máscara que não ajuda. Acho que o mais importante de uma pessoa é ser honesta e ser genuína. Pronto. E se calhar, como não há muitas pessoas genuínas, esses sempre dão na vista. E é só essas, não é? Porque não é o normal, não é? Andamos todos aí a tentar, isto pode ser, depois vou ter desvantagens, vou ser que é genuíno, pronto, vive o que tem a viver, é como é, o qual não quer dizer que a gente seja perfeitos, não é? E é corrigir as coisas que não estão bem, sem dúvida. Mas ser genuínos, que seja de dentro para fora, não é? E eu acho que também a amizade deveria ser assim. Não é, eu não vou dizer isto porque como sou amigo, não precisamente dizer as coisas que são, é que é a melhor a prova de amizade também, não é? Podemos estar enganados, mas às vezes não. E então dizer as coisas, há que saber como dizer as coisas também, sem dúvida, não é? Há pessoas que aguentam e quando já dizem é porque explodem e então provocam o efeito contrário, não é? Convém ser pedagógicos, mas genuínos, pronto. Olha, é a maneira de ser, cada um temos a nossa maneira de ser, temos que entendermos e, claro, também saber claro, não ser demasiado sempre molesto para os outros, mas enfim, mas olha, genuidade é genuidade. Então, de alguma maneira espontânea, quem tem uma experiência assim, vai agir como ela é, pronto, como ela é. E, portanto, é sempre um valor, não é? Como dizia o Nietzsche, dizia, acreditamos quem balbuceia, não os discursos assim já preparados, não é? Pronto, assim como a gente é, pelo menos é como ele é autenticamente, não anda a esconder-se, não é? 18. O indivíduo sente-se mais responsável e ativo do que outras vezes, mais autodeterminado, mais livre, com mais vontade livre que noutras ocasiões. Sim, sente-se uma liberdade com responsabilidade, não é? Algum pensa, pronto, então vai fazer o que quer e só há algumas experiências assim de supostos espirituais, não é? De fazer lo que le dá la gana, como dizem os espanhóis. Não, não é lo que le dá la gana, é o que há que fazer, não é? A liberdade, a genuinidade é o que há que fazer num determinado contexto. Portanto, tornar-se responsável, tornar-se comunitário nesse aspecto, não é? Tornar-se comunitário não é andar sempre aí nas comezainas e e nas coisas e nos copos e tal, não é? Ser comunitário é, portanto, este conviver, não é? Desta maneira, não é? Mais livre, mais responsável, o que há que fazer, não é?
Neste sentido, a preocupação por que acontece no mundo é importante. Quer dizer, eu estou bem, eu não tenho problemas, eu tenho trabalho, eu tenho... Espera aí, mas tu és parte de um todo. Não te preocupa o todo, não é? Então, esta concepção de uma totalidade pode levar até a certos empenhamentos. E deveria levar. 19. No entanto, acrescenta também Maslow, estas pessoas que têm identidade mais clara e forte são também as mesmas que são mais capazes de transcender o ego ou o ser e de serem desprovidas de ego. Pelo menos relativamente são isentas de ser e de ego. Ser, não no sentido positivo da palavra, não é? Mas do ego. O pessoal tem uma ideia assim um pouco não muito correta e realista de não ter ego. Pronto, pensa que não ter ego é assim ser um pouco capacho, é assim aguentar tudo e não, não ter ego significa não estar autocentrado, não é estar com mais preocupação pelo todo, pela comunidade, ou pela família, ou pelos amigos, etc., não é? Significa ter uma visão mais ampla do que esta estreita que temos do ego, não é? Mas quando a gente vê a vida de algumas pessoas, olha, a Santa Teresa tinha um caráter, até às vezes parece que não tão fácil. Bom, não quer dizer que tenha que ter caráter mau, não é? Quer dizer, caráter forte, não é? Caráter forte não quer dizer que não seja, não necessariamente tem de ser pessoas com ego, não é? Aqui daria muito para falar, não é? Porque há de tudo, não é? Mas enfim, mas não quer dizer que não ter ego seja assim uma mosquinha morta, não é? Quer dizer que, pronto, a gente está preocupado, está ocupado com outras coisas mais amplas do que a nossa visão mais mesquinha, não é? 20. A pessoa que vive a EC torna-se mais carinhosa e adaptável, assim como mais espontânea, honesta e inocente. Inocente no bom sentido da palavra, não é? Mais genuína. Mais carinhosa, ótimo, não é? Tem um maior assim amor, não é? O tema do amor, pela estas experiências também se desenvolve, não é? Amor verdadeiro, não é? Amor que tem que ser sempre em liberdade, não é? Aqueles amores que dizem que tal, no fundo não são tão amores, são possessões. E se o amor não tem liberdade, então realmente não é amor, é qualquer coisa, bom, pode-se parecer, não é? Mas é mais a nossa falta de amadurecimento, não é? Amar é deixar livre, não é? Como é aquela expressão também de um provérbio chinês que eu encontrava lá na América Central. Se encontras algo, alguém, deixa-o livre. Se volta a ti, era teu. Se não, nunca o foi. Bom, não tem que ser meu, mas quer dizer, é ter assim um conceito mais de liberdade e menos daquela falta de segurança, insegurança, de querer ali atar os outros e as outras e tal. Epá, que coisa, que sofrimentos. Bom, eh, já estamos quase a chegar. Essa pessoa 21 deixa de ser um objeto, uma coisa no mundo que vive sob o domínio das leis do mundo físico e adquire mais psique, mais personalidade e mais subjetividade no que respeita às leis psicológicas, em especial no que respeita às leis que as pessoas têm chamado vida superior. Sim, quer dizer, torna-se uma pessoa de mais nível, não é? Eh, uma pessoa um pouco talvez diferente e por isso alguns não gostam assim gostam mais do carneirinho, não é? Uma pessoa assim pode ser até uma ovelha negra, não é? E aí um grupo engraçado que se chama os Ovelhas Negras. Se calhar tínhamos que ser um pouco mais ovelhas negras nesse sentido. E no fundo até acabam por ser mais comunitários do que aqueles que são mais para o carneiro. Coitado dos carneiros, também têm a sua parte na existência humana, não é? Mas enfim, é para entender. Enfim, é ter um pouco um nível superior, não é? Ter um nível de consciência
quem pratica a consciência está sempre um pouco nesse nível, normalmente tem que ter um nível de consciência. Às vezes pode ter quedas, não é? Certamente. Ninguém pensa que é assim superior aos outros, todos somos também um pouco da mesma pasta, mas normalmente é uma pessoa que tem outros critérios, outra maneira de pensar, outra, não é? E que vale a pena, é uma pessoa realmente única nesse aspecto. Deveria haver mais, não é? 22. Por se aproximar da ausência de esforço, a ausência da necessidade e a ausência de desejos, pede menos para si mesmo durante os referidos momentos. É menos egoísta, não é? Isso já dissemos. A isto denomina Maslow um ser humano imotivado e diz que isto se torna mais parecido com um Deus. Pronto, isto está aqui a entender, não é? Não é uma pessoa que tenha sempre necessidade de estar sempre mexida pelos outros e tal, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo outro, etc. Pronto, a pessoa faz de dentro para fora, não é? É o que se chama um pouco também na tradição, nós no CEL estudámos um bocadinho isso, Wu Wei, esta expressão chinesa também. Wu Wei é a ação, Wu Wei Wu, não é? Ou Wei, não, Wei Wu Wei, ação, não ação. O que é que isto significa? É uma ação, sim, mas parece que não é ação, porque vem de dentro, não é? Vem de dentro para fora, não tens que estar a dizer, tenho que fazer, tenho que. Não, tu fazes porque é espontâneo, não é? Espontâneo de ti, não é? Já tens um nível, digamos, de ser tão grande que, enfim, é o ser, não é? E parece que não é ação, não é ação porque não tem esforço assim, tenho que fazer, não é? Normalmente as coisas que gostamos, não fazemos assim com a ideia de esforço, não é? Quem gosta de tocar guitarra, pronto, sim, pronto, tem que estar ali, tem que estar umas horas, mas aquilo é um prazer. É um prazer, seja a guitarra, seja qualquer coisa, quem gosta de cozinhar, quem gosta de... Enfim, há muitas coisas aí que estão na nossa vida. Então aí parece que não há esforço, não é? E recordo aqui aquele conselho do Confúcio que dizia, hoje estou muito chinês, estou a citar muito os chineses, que dizia, olha, escolhe uma profissão de que gostes e assim nunca trabalharás na tua vida. O problema é que o 95% da humanidade andamos a fazer coisas que não gostamos e que não temos vocação para isso, e então estamos sempre, olha, para ver quando é que se passam já o tempo a ir embora. E então, mas quem faz realmente por convencimento, por gosto, por prazer, não, é como se não trabalhasse. Penso que o Santo Agostinho também tinha alguma coisa parecida, não é? Ama e faz o que queres. Pronto. Se amas, pronto, é fruto desse amor, não é? O problema é que alguma vez chamamos amor e não é exatamente amor, mas enfim. 23. Durante e após as SC, as pessoas sentem-se com sorte, afortunadas e agraciadas. Por outras palavras, poderíamos dizer que estão possuídas pelo espírito ou em estado de graça. Sim, nesses momentos é como a gente sentir-se inspirado, que se dizia, não é? Sente-se inspirado. Quer dizer, parece que as coisas saem espontaneamente, com criatividade, podíamos dizer hoje, não é? Com as nossas categorias, não é? És criativo porque estás bem contigo próprio, contigo própria, então, pronto, és criativo, é o normal do ser humano é ser criativo e propositivo e tal. O problema é se não temos espaços de onde sejamos realmente livres, muitas vezes as nossas vidas estão aí sempre coartadas na liberdade, não é? Mas somos seres assim, é importante viver essa liberdade, não é? E então, pronto, até parece que as coisas saem, não é? Saem. Há momentos que a gente procura para e nunca sai. Há aqueles dias que está tudo, não sai. Até que depois começa a sair, não é? E nestas situações é como sentir realmente inspirado, criativo, parece que tudo é mais fácil, parece que, enfim, diz ele aqui, uma reação característica é dizer, não mereço isto, não é? Parece tão bom, que a gente sente, epá, nem eu mereço isto. Vejam a questão do ego, não é? Que é importante, não é? O ego diria, não, é que eu fiz, eu faço, eu tal, etc. Não. Esse sentimento, vamos chamar da verdadeira humildade, não a falsa humildade,
é isto. Pronto, ok, há momentos assim, há outros momentos que não são assim, mas quando são assim, aproveitemos, não é? Uma consequência comum, diz ele, é o sentimento de gratidão para com Deus das pessoas religiosas, noutras para com o destino, a natureza ou simplesmente para com a boa sorte. Nesse contexto, estamos acostumados a este tipo de reação, quer dizer, ao sentimento de gratidão ou amor global por todos e por todas as coisas que conduz a um impulso de fazer algo de bom pelo mundo, a uma disposição para recompensar, inclusivamente a uma sensação de obrigação e de dedicação. Esta obrigação é uma obrigação que nasce de dentro, não é? Não é porque tem a dizer, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer tal. Ou que já tenhas internalizado tanto isso que sejas assim, só obedecer. Sim, obedece, não é? Mas obedece ao seu interior, não é? Obedece ao seu interior. Por outras palavras, isto liga-se com as consequências éticas e sociopolíticas das vivências holísticas. Não é que não haja compromisso e, como dizem os brasileiros, engajamento pelo mundo. O que há é que brota de realmente essa liberdade, não é? Devia ser assim, não é? Uma ação que brota da liberdade, não por uma imposição de fora ou por... Não é algo mais espontâneo, não é? 24, já estamos a chegar ao final, diz, nas EC, nas experiências clímax, a dicotomia ou polaridade entre humildade e orgulho tende a resolver-se também em pessoas autorrealizadoras. Eu acho que quer dizer aqui talvez autorrealizadas. Bom, ele explica isto, vamos lá ver, diz. As ditas pessoas resolvem a dicotomia entre orgulho e humildade, fundindo ambas numa só unidade superordenada. Isto é, ser orgulhoso, de certa maneira, e também humilde, de certa maneira. O orgulho unido à humildade não é hibris, nem paranoia. A humildade unida ao orgulho não é masoquismo. Pronto, o que é que quer dizer assim? Porque as terminologias, se calhar, pode levar-nos assim um pouco a confusão. Significa que, eu diria assim, que essa capacidade de ser persona e não tanto ego, ao mesmo tempo é de humildade, não é? E vice-versa. É uma personalidade humilde e é uma humildade personificada, ou com personalidade. O que é que isto também quer dizer? Pronto, estamos outra vez na conjunção das polaridades. Uma personalidade no sentido que não é um ego, é uma maneira de ser genuína, intrínseca, de ser e não de fazer só, e portanto tem que ser espontaneamente humilde. Pronto. Tem que tomar consciência de que, pronto, nem sempre está nessas experiências clímax ou experiências holísticas, que muitas vezes, pronto, falhamos, erramos, etc. E ao mesmo tempo também não ficar assim no negativismo, que mau que eu sou, etc. Não, ter sentido da nossa personalidade, do nosso valor, da nossa capacidade, não é? Então conjugar esta polaridade, não é? Entre o valor do ser intrínseco que somos e ao mesmo tempo a humildade, é fundamental. Humildade é não ego, basicamente. Humildade vem de humus. Humus é o humus da terra, não é? Estar à altura do humus da terra. E ao mesmo tempo é fecundo. É bom estar à altura do humus da terra. Então assim, menos cais. Aquele que pensa que está lá em cima, pode ser perigoso, não é? Normalmente é bastante perigoso, não é? Chegas lá ao alto, mais força, com mais força cais. Então, humildade, como dizia também a Santa Teresa de Jesus, é a verdade. É uma boa definição, é isso. Epá, mas quem é que eu sou também? Não é assim a maravilha das maravilhas, não é? Mas também não sou nada. Qualquer coisinha a gente vai fazendo pela vida. Então, essa percepção de que, de que há algo mais em nós, e muitas vezes quando a gente tem esses estados assim, estamos inspirados em estado de graça, pronto, ser consciente, ser consciente. A Bíblia, o Antigo Testamento, os livros da sabedoria, têm, algumas vezes saem este conselho. Quando estejas lá, por assim dizer, nos píncaros da lua e pensa nos momentos em que estavas cá embaixo e tinhas os problemas, etc.
E quando estás cá em baixo, lembras-te dos outros momentos em que estavas lá em cima, não é? Assim chega-se a um equilíbrio que é interessante, não é? É uma sabedoria de vida, mas é bom ser sempre conscientes. Será que eu estou a passar-me de ser orgulhoso? Será que estou a passar de ser masoquista? Estou a encontrar realmente. O equilíbrio não é 50% e 50%. O equilíbrio é um terceiro nível no qual esses aspectos estão sintetizados e articulados, não é? E talvez a melhor definição é isto aqui que diz pessoas autorrealizadoras. Bom, realizadoras, claro, mas porque são autorrealizadas, não é? Uma pessoa feliz, melhor que a palavra felicidade também é utilizada assim, a palavra amor também às vezes é utilizada de uma maneira. Então, autorrealizadas. Pronto, a sua vida é realizada, plenitude, no que nos cabe, não é? Também não é para fazer comparações, olha, aquele é mais autorrealizada do que eu e tal. Não, para quê? Cada um tem a sua medida, não é? Portanto, agora, isso sim, também uma certa exigência, acho que é importante, não é? Não contentar, tá, eu já isto. Não, mas que aliás não é por exigência, talvez a palavra até não seja, é por curiosidade, por avançar, por sentir essa dinâmica da vida, que é sempre ir mais além, não é? Se a gente fica contente já com o que estou, começa a tornar-se assim pequeno burguês, não é? Não, é sempre, olha, até agora o dizia o Sócrates, o grego, só sei que nada sei. Pronto, é isso, a gente já pensa, já não sei o quê, não fiz. Pronto, ainda. E dizia-se que ele, aos 80 anos, estava interessado, ou perto disso, interessado em aprender a dançar. Pronto, então a gente pode estar sempre na vida a aprender. Não quer dizer que fosse o melhor dos bailarinos, mas pronto, sempre podemos estar a aprender. Até a hora da morte estamos a aprender e a tentar coisas novas. E isso demonstra que estamos vivos. Sim. Olha, quando morremos já não dá mais, mas estar vivos é ter esse interesse, por compreender melhor, por avançar, por compreender tal, etc. Acho que isso é muito por criar, não é? Acho que isso é a dinâmica da vida, não é? E não depende tanto dos anos. É verdade que às vezes temos menos, digamos, mais limitações com os anos, não é? Físicas, mas o que se chama a juventude de espírito, que só se diz realmente quando a gente já tem os cabelos brancos, mas enfim. Mas a juventude de espírito é isso, é esse espírito criativo, de curiosidade, de ver, e não estar assim já a fazer as malas e a fazer despedidas. Despedir de coisas que há que despedir, certamente, mas enfim, com liberdade. Bom, e já estamos a passar da hora, não é? Mas na 25 diz, nas EC dá-se frequentemente o que se denomina consciência unitiva, não é? De alguma maneira é o que dissemos até agora, não é? Sentido de unidade, sentir um com o todo, com o cosmos, não é? Consigo próprio, com os outros e as outras, pelo menos no fundamental, e sobretudo com esse Deus, pronto, é um nível, talvez seja o mais elevado que a gente possa conseguir aqui na nossa existência, não é? Os místicos falavam desse matrimónio espiritual, não é? Bom, hoje chamamos assim, uma maneira mais menos desse tipo, chamamos assim mais consciência unitiva. Maslow dá o exemplo de um sentido sagrado observado no e através do caso determinado, do momentâneo, do secular, do mundano, não é? De alguma maneira digamos, digamos, a dissolução dessa polaridade entre o mundano e o divino. Não, o divino está no mundano, o mundano está no divino, não é? Eu diria que é a espiritualidade do voltar, a espiritualidade do ir, então que quer afastar-se todo o mundano, etc. Mas há depois a espiritualidade tendo chegado de voltar a reintegrar o mundano, mas já é diferente, já não é um mundano pré-encontro divino, é o mundano pós-divino. E acho que isso é importante. Nas nossas próprias palavras, aquilo que dizemos, há uma superação do dualismo entre o religioso e o profano, que é uma mera construção mental. Para quem vivencia aquilo,
quem fala muitas vezes desta maneira é o Krishnamurti, tudo é religioso ou tudo é profano. Não há essas distinções analíticas. Há uma só vivência sem observador nem observado. Bom, pronto, eu acho que estas 25 um pouco afirmações ou categorização dessas experiências clímax, de alguma maneira, são às vezes um pouco redundantes ou são diversos aspectos de uma única experiência. Se calhar, quem a tem, o mais simples é, olha, é assim e já está, não é? Depois podemos fazer uma analítica da experiência clímax, não é? E não depende de ser intelectual ou não. Se calhar até os intelectuais não somos os mais adequados para estas coisas, não é? Mas enfim, esta experiência também pode ser, em alguns casos aconteceu. Disse do São Tomás de Aquino que não acabou a Suma Teológica, porque depois das experiências que ele teve, experiências clímax, diria o Maslow, disse, olha, tudo o que eu estava a escrever é palha, comparado com isto. Então, pronto, sem dúvida, quem vive assim, desta maneira, podemos dizer que vive holisticamente, não é? Vive holisticamente. E a psicologia transpessoal trata um pouco também disto, de ver a personalidade que tem alguém, do ponto de vista humano também, a psicologia de alguém que teve uma experiência de autorrealização, não é? Que é evidentemente um pouco diferente, quem sabe, oxalá, nós também sejamos deles, ou delas, mas enfim. Bom, não disseram nada, não sei se haveria muitas dúvidas ou não, mas pelo menos aí está uma apresentação destas experiências que eu digo assim, como se chama experiência holística. Vejam outra vez esses 10 elementos que dissemos, essas 10 teses, que de alguma maneira também explicar isto, menos da maneira psicológica, talvez, da maneira mais filosófica, mas no fundo é também abundar neste tipo digamos, de experiências. Talvez noutro momento vamos ler algumas delas e ver como isto se aplica, não é? Não é que tínhamos de fazer uma analítica de todas as experiências, mas ver algumas e ver o que isto ajuda, não é? Pronto, não fizemos aqui, queria trabalhar o nosso amigo Grimger Zieberbaum e talvez devia ter sido um pouco antes, mas enfim, pode-se trabalhar próximo dia, algo sobre também a arte, alguns aspectos da arte e ver talvez essas experiências clímax, experiências holísticas. Talvez a questão da filosofia é um bocado bastante ampla, vamos ter que deixar para outro seminário, não é? Porque há filosofias orientais e ocidentais e então talvez deixemos para outra profundização, mas parece-me que vai mais lógico agora ver estes aspectos, não é? A Conceição já está a despedir e pronto, então... Eu tenho mesmo de ir, agora tenho mesmo de tratar do meu marido. Claro. Não, e nós Peço também... desculpa, com licença. Não, também já é a hora, de maneira que vamos. Com licença. Portanto, então, olha, sejam ovelhas negras das experiências clímax. Não tenham medo. Lança-se a elas, não vai acontecer nada. O que acontecerá é que se calhar vamos ter que deixar muita folhas aí que já estão meio mortas e que têm que dar, nutrir a terra, mas agora já não seriam para nós para carregar mais. Ligeiros de equipagem, que era um título que tinha um grupo de música na América Central, na El Salvador, chamavam Ligeiros de Equipaje. E depois, curiosamente, todos eram gordos. Já tinham assim uma certa idade, e então chamava o grupo Ligeiros de Equipaje. Bom, então, agora sim, vamos e portem-se mal, como eu digo. Até para a semana, obrigada. Para a semana, tudo bem? Antes vemos quem estamos aí em outros grupos. Boa Mas noite. enfim. Até para a semana. Tchau. Obrigado. Vamos agora converter. Obrigada. Ok. Olha, Maria,